Eu tenho uma visão meio crítica de pivotar, que das análises que eu fiz, eu já investi em mais de 20 startups, já mentorei muita gente. E tem uma coisa que eu vi e não gostei muito, que é o seguinte, em geral, muitas vezes a pivotagem tem a ver com uma fuga do empreendedor. E em geral a fuga é a mesma. O storytelling é assim, a dinâmica. A startup ela tem um bom cara de produto e tecnologia, eles criam uma inovação, colocam no mercado, aquele produto não vende como esperado, e daí, como o time é bom de tecnologia e produto, atribui a falha ao produto. Fala, se eu colocar uma feature ou se eu lançar um outro produto, como o time é bom de produto, vai resolver tudo com produto. Mas na prática mesmo, esse time é fraco em growth. Não sabe fazer marketing e vendas. E daí, ao invés de resolver o problema real, que é a parte de growth, fica criando novas soluções que não vão chegar a lugar nenhum também. Porque se o cara não conseguiu vender um produto, a hora que tiver dois, vão ser dois que ele não vai conseguir vender. Então é o que eu aprendi muito na época do iFood lá, face the brutal fact. Não adianta, tem que encarar o fato. Não sabemos vender, então vamos resolver o problema de vendas. Não adianta ficar criando novos produtos, ficar inventando problema. E essa é uma coisa bem comum. Então, eu arriscaria dizer que a maior parte das pivotagens são uma fuga. Feitas precocemente e porque a pessoa não encarou o fato. E geralmente porque não consegue vender. E, em geral, a parte comercial. Pô, Vendas barra marketing. tá investindo nos caras bons então, cara. A maioria do que eu faço aqui, eu conheço muitos caras bons de venda e marketing, assim, já investi em vários que é tipo assim, os caras vendem, mas é só balde furado, tá ligado? Não entrega. Não, tipo assim, até consegue vender e tal. Mas aí, pô, ou uns mercados difícil, ou é tipo uma galera que não consegue criar o produto direito e tal, só conseguiu fazer um MVP e morreu por ali, sabe? Nunca dá. Bem, tem que acertar tudo, né, cara? Isso que é a galera. Mas o que é mais importante? Distribuição ou produto? Tipo, todos, cara. Não tem opção, tá ligado? Vai distribuir uma coisa que não existe. Não tem como, né? E eu achei curioso que vocês começaram com essa métrica de usuários, assim. É bem contra-intuitivo, assim. Por que que vocês fizeram isso? O objetivo foi o seguinte, a gente não quis começar o que seria mais natural, que seria olhar para GMV, receita, alguma métrica mais financeira, porque a gente quis dar clareza para o time e para os stakeholders de que o foco era no usuário. E a gente olhou muito para uma forma, como que a gente deixa coerente o discurso para o investidor, para os colaboradores, para o mercado e para o nosso time. Então, como que a gente gera essa coerência? E seria incoerente a gente falar que o usuário é a prioridade e botar uma métrica financeira à frente. E te falar que aconteceu uma coisa meio doida, porque assim, na época anterior ao Gringo, via de regra, todos os negócios que eu pilotei, todo dia eu entrava e via qual o dashboard financeiro. Quantos pedidos foram feitos, quanto que vendeu e tal. E no Gringo, a nossa obstinação por qualidade era tão grande que eu não olhava o dashboard financeiro. Não era o começo do meu dia. Eu começava olhando NPS, as reclamações nas stores, olhando os bugs que estavam atípicos, então olhando para a parte de qualidade mesmo. E uma coisa que está por trás disso é que assim, se você coloca o usuário em primeiro lugar, o dinheiro é consequência, o dinheiro vem. E isso foi muito forte dentro do Gringo. Quanto mais a gente colocava o usuário em primeiro lugar, mais o dinheiro vinha. Mais a base crescia, mais a gente vendia, mais gerava retenção, tudo melhorava. Então, foi interessante que a gente não ficou só no discurso de que o usuário está no centro. A gente fez disso uma realidade, uma obstinação. Então, é por isso. E a métrica ela precisa estar alinhada nisso, né? A North Star Metric, aí, ela precisa estar alinhada com esse posicionamento. É claro que mais para frente, depois de uns 3 anos e pouco, crescer base já não levaria a gente a lugar nenhum. Porque a gente já tinha aprendido a adquirir base. Se a gente quisesse, poderia aumentar ela. Mas não era mais o ponto. O que a gente precisava provar era a capacidade de monetizar mais essa base e depois rentabilizar. Tem muito uma coisa quando você tem investidor e ajuda muito, que é você entender o que você precisa provar agora. Porque às vezes eu vejo as empresas fazendo mais do mesmo, mas ela não precisa mais provar aquilo. Se a gente crescesse a nossa base naquele momento de 3 milhões de motoristas para 10, não mudaria nada, porque a gente já tinha uma máquina de growth muito azeitada e era só botar dinheiro que ia funcionar. Mas a gente tinha várias perguntas em aberto.
eu consigo melhorar o LTV, né, a quantidade de receita que eu vou ter do cliente ao longo do tempo, melhorando o churn e melhorando receitas. Depois, eu consigo melhorar a minha operação e melhorar minhas margens. Então, a gente foi mudando a pergunta a ser respondida. E é claro que nessas outras etapas, os KPIs acompanhavam. Então, num primeiro momento, KPI... Lembra que eu falei as 4 etapas? Num primeiro momento, KPI era o número de usuários. Depois passou a ser a taxa de retenção. A gente olhava M1 a M6 ali, quantos por cento retinha no mês seguinte, a entrada dele, e depois de 6 meses. Depois a gente começou a olhar a receita mesmo. E por último, a gente passou a olhar o caixa gerado, que ele começou negativo e depois no ato da venda breakivado. Então a gente foi mudando a métrica conforme o desafio da empresa naquela